Então, vamos lá, meu povo. Sejam bem-vindos. Alguns rostinhos aqui são novos, eu não conhecia. Alguns eu já conhecia. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Só aumentar aqui o nosso volume. Essas mesas mediárias hoje são advogadas. Então, elas têm condições de falar sobre o que acontecia. Muitas vezes, principalmente, Aqui também. que ocorria ali era realmente uma questão de misoginia. Está entrando. E isso atrapalhava. Verifiquem se o áudio de vocês está desligado para não dar microfonia, tá? Senão deixa o coleguinha aí surdo. No final da aula, se quiser fazer perguntas, tá? O Aí é fogo só rapidamente consumiu ligar o todo o áudio para cenário, poder que ficava um condomínio de alto fazer as padrão em perguntas. Maringá, no interior do Paraná. E vamos lá, meu povo. 6 meses para o processo de habilitação de vocês, de muitos, né, dos que estão aqui, concluir. Outros abriram o processo agora e vieram estudar com a gente de forma mais dinâmica, mais completa, para conseguir aí essa sonhada habilitação, né? Hoje a nossa aula, pessoal, vai ser legislação de trânsito, tá? Nós estávamos em uma série, nós fizemos primeiros socorros, semana passada foi um esquema rapidinho de primeiros socorros e direção defensiva, primeiros socorros com o professor Fábio, direção defensiva comigo, semana passada. Hoje nós vamos fazer legislação de trânsito, tá? Hoje vai ser legislação de trânsito. O tópico que nós vamos falar hoje, pessoal, é infração de trânsito. Nós vamos estar dando aqui umas diquinhas sobre infrações, sobre como identificar, vamos estar passando alguns macetes para vocês, tá? Legislação de trânsito não tem para onde fugir. Não importa qual é o estado que você esteja. Não importa. É a matéria que é mais cobrada. Se você está na Paraíba, legislação é mais cobrada. Minas, São Paulo, Rio, vem para Brasília, é a mais cobrada a legislação. Está lá em Fortaleza, está no Mato Grosso, Florianópolis. A mais cobrada é a legislação de trânsito. Está aqui do lado, em Goiânia, legislação de trânsito, tá? E assim, é uma matéria, junto com direção defensiva, pessoal, que tem pegado muitos alunos pela interpretação, tá? Pela interpretação. O conteúdo é um conteúdo muito bom de estudar. Eu, particularmente, sou apaixonada em legislação de trânsito. O problema é que são muitos detalhes para vocês aprenderem. É muitos detalhes para vocês aprenderem. Mas é impossível aprender? Não é impossível. Com dedicação, vocês conseguem. E sempre lembra, pessoal, dedicação. O tempo que você vai usar diariamente ou semanalmente para estudar, quem vai definir é vocês. Tem alguns que trabalham secularmente o dia inteiro, só chegam em casa à noite, então você vai ter um tempinho à noite. Já tem uns que trabalham em home office, trabalham em casa. Então, pode-se dizer que tem um tempinho a mais. Tem outros que não trabalham secularmente. Então, se fizer uma boa programação, tem um tempo maior para estudar com qualidade, tá? Legislação é uma matéria muito boa para trabalhar, porém, é uma matéria que é assim, ó, de pegadinhas, tá? Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre infrações ou penalidades, tá? Presta atenção nas dicas, presta atenção nas aulas, tá? Tanto aqui hoje, ao vivo, quanto as da plataforma, viu? E faz anotações. Se hoje, por um acaso, você perdeu alguma anotação que você iria fazer, não tem problema, não. Depois você assiste a gravação e faz a sua anotação, tá?
e faz a anotação. Então, vamos lá, pessoal. Toda vez, quando nós falarmos assim, ó, penalidade, ela é diferente da medida administrativa. A primeira coisa, é uma das primeiras coisas que você precisa conseguir diferenciar. Penalidade é uma coisa, medida administrativa é outra. Penalidade é o que acontece com o condutor, com você na direção, comigo na direção. Já a medida administrativa é o que acontece com o veículo, tá? É o que acontece com o veículo. Então, ó, penalidade é o que acontece com o condutor, tá? A penalidade que é imposta a todas infrações, a penalidade que é imposta a todas as infrações chama-se multa. É a primeira penalidade. É a multa. Tá? Ela é imposta a toda penalidade, toda infração, toda infração. Por exemplo, atendeu o celular enquanto dirigia. A penalidade vai ser o quê? Multa. Estava usando fones nos ouvidos. Multa. Passou no radar acima da velocidade. Multa. Ficou fazendo gracinha, fez um racha, fez um pega na via? Multa. Então, a penalidade que é imposta a toda infração chama-se multa. E muitos marcam na prova medida administrativa. Confunde. Não é medida administrativa, é multa, tá? A multa, pessoal, lembra desse detalhe que nós vamos falar agora, ó. Ela só vai sumir do sistema quando completar 1 ano de aniversário de multa, tá? Então, somente quando completar 1 ano de aniversário. Tem aquela famosa frase, no dia 31 de dezembro, ano novo, vida nova. E multa velha. A multa não é nova. Como assim, professora? No acabou o ano, não ficou para trás? Acabou o ano, não ficou para trás, não. Acabou o ano, ela continua. Professora, e se eu pagar? Chegou na minha casa a notificação, passou um tempinho, chegou a multa. E se eu correr e pagar? Parabéns. Se você correr e pagar, você só vai ganhar um desconto. Qual é o valor do desconto quando nós pagamos a multa dentro do prazo de validade? Qual que é o desconto? Vocês sabem? Coloquem no chat para mim, por favor. Qual é o desconto? 20%, tá? 20%. Então, se você pagou a multa até a data do vencimento, você ganha um desconto de 20%. Então, é a única coisa que você vai ganhar. O fato de você antecipar o pagamento não significa que ela irá sumir do sistema com mais rapidez. Ela não vai. Ela só vai sair quando completar 1 ano de aniversário de multa. Então, se a multa foi cometida no dia 12 de fevereiro de 2023, somente no dia 12 de fevereiro de 2024 que ela irá sumir do sistema. Lembre, o fato de pagar antes da data do vencimento só te dá o direito do desconto. Não te dá o direito dela sair com mais rapidez do sistema. Ela permanece lá por 1 ano. 1 ano, tá? Então, ó, só nesse tempinho, o que que eu quero que vocês lembrem do que nós vimos até agora sobre multa? Que ela é uma penalidade imposta a qualquer infração, como nós vimos no comecinho da aula,
que ela só some do sistema quando se completa 1 ano e que o fato de eu pagar correndo a multa não vai influenciar nela sair mais rápida do sistema. Só vai me ajudar a ganhar o desconto, que é de 20%, tá? Se o meu desconto é de 20%, eu vou estar efetuando o pagamento de 80% do restante do valor da multa, tá? Eles podem inverter isso na prova, tá, pessoal? Eles podem perguntar assim, ó, qual é a porcentagem do valor a ser pago da multa se o condutor ou o responsável pela infração efetuar o pagamento até a data do vencimento? 80%. Se perguntar quantos por cento é o desconto, aí vai ser 20%. Tá vendo como que a interpretação ela é importante? Tudo depende da forma como eu leio. Como eu leio. 2 perguntas fáceis e que se você manter a calma ali na hora de pensar, você vai ter pontos garantidos. Pontos garantidos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a advertência por escrito, pessoal. A advertência por escrito, ela só é válida para aquele condutor que cometer infração de natureza leve e média, tá? Então, se ele não tiver cometido nos últimos 12 meses nenhuma infração de trânsito de natureza leve e média, cometeu o primeiro deslize da vida dele, que foi ser pego sem um documento. Esquecer documentos de porte obrigatório é infração de natureza leve. Começou a tosse. Esquecer documentos é leve. Agora, não possuir documentos, aí é gravíssima. Se ele não é habilitado, é gravíssimo. Agora, se ele é habilitado e ele esqueceu, é leve. Porém, se nos últimos 12 meses ele não tiver cometido nenhuma infração de natureza leve nem média, aí ele vai ganhar só advertência por escrito. Ou seja, ele se livra do pagamento da multa. E ele se livra também do valor a ser pago. Ele vai ganhar só uma observação no sistema. O agente de trânsito ele vai lá no RENAST dele e vai colocar uma observação, que no dia tal, o condutor tal, na via tal, foi pego conduzindo um veículo sem documento de porte obrigatório. Detalhe, se ele não tem um documento físico, o documento impresso, ele pode ter o documento, ó, digital. Documento online, tá? Para isso, ele vai precisar baixar um programazinho. Aí tem alguns alunos novatos, pessoal, novatos não, recém-habilitados, alunos nossos mesmo, que assim que passam no exame prático, me manda mensagem perguntando como ele faz para baixar o programa e para ter a habilitação dele digital. Só que a habilitação digital, ele só consegue, a habilitação digital, ele só consegue quando o Senatran manda um código no e-mail de vocês. Enquanto o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, não mandar esse código no e-mail que vocês cadastraram, aí vocês não conseguem cadastrar. Você pode até baixar o aplicativo, porém, se cadastrar e visualizar a sua PPD, você não consegue. Só com esse código, tá? Só com o código. Beleza? Deu para entender esse ponto aí? Tranquilo? Então, ó, a advertência por escrito só é válida para
duas infrações, leve e média. Se o condutor não foi reincidente ou não cometeu elas há 12 meses atrás, tá? Suspensão do direito de dirigir, pessoal. É aí onde pesa para muitos alunos. É na suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir, pessoal, ela é uma perda temporária da habilitação. Ele vai ficar um período sem dirigir, tá? Vai ficar um período sem dirigir. E após o cumprimento do tempo estabelecido, ele irá fazer o curso de reciclagem. Esse curso de reciclagem, dependendo do estado que ele tiver, além de fazer o curso de reciclagem, ele deverá fazer uma avaliação. Ele deverá fazer uma prova. Aí vai depender do estado. Cada estado tem as suas normas, tá? Então, quando se fala assim, ó, suspensão do direito de dirigir, eu quero que vocês lembrem que é uma perda temporária. Por que temporária? Porque ele vai fazer o curso de reciclagem. Se o estado exigir a prova, vai fazer a prova e vai pegar o documento de habilitação, novamente. Só que detalhe, se o motorista cair naquela gracinha assim, é aqui do lado, não é possível que vai ter blitz aqui do lado. É aqui pertinho, é só levar o menino na escola, só buscar. A blitz está onde você menos espera, na esquina da tua casa. Se você parar na blitz, estando suspenso do direito de dirigir, olha só aonde você foi se meter. Você sai de algo temporário e entra em algo definitivo. Por no mínimo 24 meses, tá? Aquele condutor que é suspenso do direito de dirigir e não respeita, não obedece à penalidade que foi imposta a ele, se ele for pego na direção de qualquer veículo, ele entra direto na cassação da CNH. Nós não falamos que a suspensão ela era uma perda temporária? Não foi isso? A suspensão dele poderia ser de 6 meses a 1 ano, é a primeira vez. Suponhamos que foi determinado ali 8 meses para ele. Então, durante 8 meses, ele não poderia dirigir. Só que vacilou, dançou, foi dar o despertinho e foi dirigir. E aí foi pego. Sai da suspensão e entra na cassação, tá? Só vai abrir outro processo depois de 24 meses, tá? Ou 2 anos. Ou 2 anos. Tá vendo? Você já ouviu aquela história assim, ó? O barato sai caro? Já ouviu? Pois é. E detalhe, lembra do que eu falei, ó? É qualquer veículo. Quer ver? Olha só um exemplo. João, ele tem o processo aberto para a categoria A e B, carro e moto. E João cometeu uma multa que leva à suspensão do direito de dirigir. Vamos colocar que ele estava ameaçando o pedestre? Ameaçar pedestre é uma multa gravíssima que entra a suspensão do direito de dirigir. A suspensão que ele ganhou foi de 8 meses. No carro, tá? No carro, ele estava conduzindo um carro. Só que ele tem categoria A, B, carro e moto. Vai ficar suspenso só o carro, só a categoria B, e ele pode continuar dirigindo a categoria A, indo para o trabalho, indo para a faculdade, buscar os moleques na escola, certo? Errado.
Errado. O que ele cometeu no carro, automaticamente vai para onde? Para a moto. Vai para a moto. Pessoal, ele não tem 2 Renache. Lá na plataforma, o professor fala assim, ó, tu tem quantos Renache? Tenho 2. Não, tem 2 não. Quem tem 2 é bandido. Só tem um Renache. Então, o que tu aprontou na moto vai para o carro. O que aprontou no carro vai para a moto. E assim vai. Você não tem 2 habilitações. Se você está tirando carro e moto, você não vai andar essa habilitação de moto e essa aqui é a de carro. Não, gente, é um documento só. Se você tem a categoria AE, é a mais completa, tem todas as categorias, você vai andar com 5 carteiras de habilitação, vê se tem base um trem desse. Ah, hoje eu vou dirigir caminhão. Ah, se eu vou dirigir caminhão, a minha categoria eu já sei, tem que ser a C. Espera aí, deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui que eu tenho que dirigir. Ah, amanhã eu vou dirigir um ônibus, então deixa eu separar, eu tenho que estar cadê? Não, gente, é um documento só. Um documento só. Então, o que aprontou no carro vai para a moto. O que aprontou na moto vai para o carro, automaticamente. Então, lembre, ó, suspensão é uma perda temporária da habilitação. Ele pode ficar aí de 6 meses a 1 ano. A 1 ano. Proibido de dirigir. Passou o tempo de penalidade, ele deverá fazer um curso. Olha aí o perigo de você não ler direito e não interpretar na prova. Teve um aluno que me ligou hoje falando que nessa questão na prova, ele ficou tão nervoso que ele falou desse jeito: professor, eu tive a capacidade de marcar o curso de toxicológico. Olha só para tu ver o que o nervosismo faz. Primeiramente, que toxicológico não é nem curso. Toxicológico é um exame para aqueles condutores que têm categoria C, D e E. Detalhe, lembra que eu comentei lá no grupo que eu coloquei que vai ter muitas mudanças? E mudanças nunca é para melhor? Uma delas é isso daí, viu? Antes era assim, ó, eu já vou soltar aqui algumas brechinhas, tá? Não vou entrar em detalhes, não, porque isso daí, vamos esperar acontecer. Mas, ó, hoje só se faz o toxicológico para aqueles que exercem atividade remunerada. Por exemplo, eu tenho um ônibus, categoria D. Se eu não dirigir ônibus, eu não sou condutora de ônibus, não trabalho para a empresa, não tenho fins lucrativos com aquilo dali, eu não preciso ter na minha CNH o exame toxicológico. Era assim, agora eu vou precisar, tá? Se eu tenho uma categoria de peso, agora obrigatoriamente eu vou precisar ter o exame toxicológico. Tá vendo como só piora? Olha no bolso aí apertando. E tu acha que o toxicológico, a validade é a mesma validade da CNH? 10 anos para quem tem até 50 anos? Não mesmo. Sabe qual é a validade do toxicológico? 2 anos e 6 meses. É isso mesmo que você ouviu. 2 anos e 6 meses. Olha aí pesando no bolso. Tá vendo? Quando eu digo que as mudanças nem sempre é para melhor, é por esse motivo aí. Então, ó, perda temporária. Beleza? Se inventar de dirigir sendo suspenso, aí é o que eu brinco, o castigo vai ser maior. Aí ele sai de algo temporário e vai para algo definitivo por 24 meses, porque ele vai entrar na cassação. Cassação da CNH são 24 meses no molho. Aí ele dá um de João sem braço. Aconteceu com um amigo nosso. Eu não vou citar nome, não, porque vai que ele está assistindo, né? De vez em quando ele entra aqui para assistir. Ele já é habilitado, mas ele fala que gosta das nossas aulas porque é dinâmicas. Mas beleza, o que aconteceu com ele? Olha só, aquela coisa, não faz o que é errado, não faz o que é errado. Estava suspenso, vacilou e foi cassado. Beleza. Só que ele saiu de Brasília, onde ele morava, e foi, sabe para onde? Aracaju. Chegou lá,
com 2 meses, morando lá, foi numa clínica para fazer o psicotécnico, falando que era para renovar a carteira dele. Vê se pode. Quando ele chegou na clínica que deu o documento dele, a menina puxou lá e estava escrito assim, ó, condutor cassado. Só irá poder fazer a abertura do processo no mês de março. De detalhe, 2025. Ainda coloca o ano, 2025, porque foi agora, em março de 2023. Tá vendo? Adianta sair de um estado para o outro? Não, porque o sistema é um. Não é o danado do SUS, né? Sistema Único de Saúde? No Detran é a mesma coisa, o sistema é um. Mexeu aqui, mexe no Brasil todo. Tem um RENASH. Né? O RENASH, né? O Registro Nacional de Carteira de Habilitação, é nacional de habilitação. Então, onde você for, descobre o seu erro. Onde você for, não tem para onde fugir. Não tem, tá? Então, só para recapitular, foi suspenso, tem que fazer o curso. Lembra, não é toxicológico. O toxicológico é exame. Vai fazer o curso de reciclagem. Dependendo do estado, pode exigir a prova. Se exigir a prova, só pega a habilitação de volta se passar na prova. Beleza? Se vacilar, se não for obediente, se for aquele, acontece com fulano comigo, nunca vai acontecer. Se for pego dirigindo suspenso, ele será cassado. Ele será cassado. Aí da perda temporária, entra na perda total. Só vai poder abrir outro processo, iniciando do zero de novo, igual vocês, fazendo biometria, fazendo psicotécnico, fazendo curso teórico, fazendo prova teórica, indo para aula de direção, fazendo exame de 4 rodas, de 2 rodas, só após 24 meses. Após 2 anos. Pessoal, Detran gosta de trabalhar com meses, tá? Então, ó, dificilmente você vai pegar uma questão dessa falando 2 anos. Eles colocam 24 meses. 24 meses. Tá? Cuidado. Detran gosta muito de trabalhar com meses e não com ano. Tá? Então, ó, cassação, perdeu tudo. Cassação da CNH, perdeu tudo. Vai ter que abrir um outro processo, tudo de novo. Tudo de novo, tá? E a permissão, que é a carteira que vocês estão tirando? Estava falando da suspensão da CNH e da cassação da CNH. Mas e a permissão? A permissão de vocês, pessoal, ela não suspende, tá? Permissão não suspende. Por que que permissão não suspende, professora? Porque a suspensão é um castigo mais severo para aquele condutor que cometeu algo gravíssimo. Ele vai ficar um tempo sem dirigir, depois vai fazer o curso e vai voltar novamente. Só que na permissão vocês não têm esse direito. Por quê, professora? Raciocina comigo, ó. Na permissão, vocês podem cometer infração gravíssima na permissão que é a que vocês estão tirando? Vocês estão tirando, pessoal? Não é CNH, tá? Não é CNH. Aqui o objetivo de todos vocês é chegarem na CNH. Mas antes de chegar lá, vocês têm um percurso aí. Então, vocês estão tirando a PPD, que é a permissão para dirigir. Vai ficar na PPD por 1 ano. Por 1 ano, tá? Depois de 1 ano é que vocês vão pegar a CNH. Então, ó, se na PPD vocês não podem cometer infração gravíssima e a suspensão é só para quem comete multa gravíssima, tchau. Então, não suspende. A de vocês já caça direto. De vocês não suspende, já caça direto. Na PPD, pessoal, que é a carteira de vocês, vocês não podem cometer nenhuma, ó, gravíssima, nenhuma grave, nem 2 médias.
Quando fala duas médias na prova, eles gostam de usar esse termo, ó, reincidente. Reincidente significa que ele cometeu duas médias. Ele não pode. Na permissão, ele pode leve e média. Uma média. Leve, o código não define. Ah, ele só pode cometer 3 leves, 6 leves. Não. Agora, tem que ter cuidado, porque se ficar caracterizado que você está de bobeira na direção aí, você pode entrar em cana, tá? Pode entrar em cana. Então, ó, se você está na permissão, esqueceu o documento de habilitação e não tem um documento no celular, não tem a digital. Não complicou para você. É leve. Esquecer documento é leve. Agora você só vai ter que contar com a boa colaboração do coleguinha lá que te parou, te autuou, porque se ele vê que você está sem a carteira na mão e está sem a carteira digital, ele vai deixar você de molho lá, ó, vai falar que está sem sistema, que o sistema está caindo, isso para você perder horas e horas e horas e horas na Blitz. É nada, ele já viu que tu é habilitada, é só para te segurar mesmo. Ah, professora, mas eles não podem fazer isso. Mas faz. Mas faz. E aí você vai olhar para ele e perguntar se ele realmente está sem sistema? Eu não teria essa coragem. Se você tem, abre a boca, solta o som. Só não sei a reação dele. Aí, se o problema é só a permissão, até então, beleza. Aí ele encrespa para o teu lado e fala, vamos ver os equipamentos obrigatórios. E pede todos os equipamentos obrigatórios. E o teu step está rasgado. Equipamento inoperante. Infração grave. Tchau. Beijo. Vai ter que voltar de novo. Tá vendo como que não adiantou você empinar o nariz e perguntar para ele se ele estava realmente sem sistema? Querendo ou não, ele é autoridade ali, pessoal. Você não tá. E aí tem alguns que falam assim, você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem sou eu? Tem uns que cola, né? Tem outros que não vai nisso, não. Ele tá ali para trabalhar, tá fazendo o que é correto pela lei e não quer saber se você é filho de juiz, se é de desembargador, não quer nem saber. Senta a caneta mesmo, ele tá certo. Ele não tá errado. Tá? Então, cuidado, viu? Às vezes é aquela coisa, é melhor baixar a bola, ser humilde e acatar. E paciência, né? Admitir que estava errado e pronto, acabou. Esperar, tá? Então, ó, na cassação da permissão, a única diferença é essa. Perdeu hoje? Amanhã, se você tiver dinheiro, você já pode abrir outro processo. Você não precisa esperar esses 24 meses. Esses 24 meses é só quem está na CNH. Se você estiver na permissão, cometeu uma infração de trânsito de natureza gravíssima, ó, o carro está no teu nome, você cometeu uma infração de trânsito de natureza gravíssima. Vamos colocar aí que você está pilotando a moto sem capacete. Pilotar a moto sem capacete é infração gravíssima. Perdeu hoje, sexta-feira. Na segunda-feira, se você tiver dinheiro, você pode abrir outro processo, que não dá problema nenhum. O que importa é isso aqui, ó. Dinheiro. E para abrir processo tá caro, não tá? Então, obedece aí durante um ano. Depois de um ano, você vai poder respirar mais na direção. Mas, por enquanto, durante um aninho, é bom você... Cuidado. Cuidado. Ande na linha o máximo que você conseguir. Tem que andar na linha sempre, na verdade. Para fugir de multa, fugir de infração, fugir de encrenca, fugir de acidente, fugir de atropelamento, fugir de morte, tem que andar na linha. Mas na permissão você ainda tem que andar mais na linha. Mais na linha. Tá? Muito bem. Então, até aqui, nós vimos o ponto da penalidade sobre multa, advertência por escrito, suspensão da CNH, cassação da CNH, cassação da PPD, e também falamos sobre a frequência obrigatória no curso de reciclagem.
Agora nós vamos entrar na medida administrativa, que é o que acontece com o veículo, tá? Medida administrativa é o que acontece com o veículo. Então, o veículo, pessoal, ou ele é retido, ou ele é removido. Aí tem alunos que vai fazer questões lá na plataforma e me fala assim, professora, mas a remoção não existe mais, não é? Não é remoção que não existe mais. É a apreensão que não existe mais. Não confunde a apreensão com remoção, tá? A apreensão que não existe mais. A apreensão era o confisco do veículo pelo Estado, onde ficava sob custódia do Estado por 90 dias. Isso daí era apreensão. Não existe mais. Agora, o que existe é retenção e remoção. É tanto que lá na plataforma, a dica que o professor Fábio dá para vocês é rato, rato e tom. Rato, rato e tom. R e T. Se tem R e tem T, aí lembra daquele desenho, Tom e Jerry, né? Se tem R e se tem T, é medida administrativa. Se não tem R e não tem T, é penalidade. Porque aí a medida administrativa seria a retenção do veículo, a remoção do veículo e o transbordo de carga, o excesso de carga. Com respeito à retenção do veículo e remoção do veículo, pessoal, a retenção do veículo é toda vez que a multa ela é aplicada, porém, você consegue resolver a situação ali no próprio local. Você não precisa ir para o Detran para resolver isso lá. A retenção, já fala, é reter, é parar. Você resolve ali na Blitz mesmo. Só que é claro, a multa ela vai ser aplicada. A multa ela é aplicada, tá? Quer ver um exemplo? Aquele exemplo que eu citei, que fulano era um permissionário, que estava sem um documento de porte obrigatório, ele encrespou para o lado do agente de trânsito, porque falou que ele estava com o sistema, só que estava fazendo um jogo mole, e o agente de trânsito pediu o STEP. Beleza? Ó, não são multas concomitantes, tá? Então, ele pode pegar a multa mais cara. Era só esquecer documento. Esquecer documento não é leve? Lembra daquela advertência por escrito que eu falei que se ele não tivesse cometido nos últimos 12 meses, ele iria se livrar da multa e da pontuação? Só que o motorista ele foi enxerido, foi abusado e agora ganhou uma grave, porque o step dele estava rasgado para aprender. E na grave ele perde a permissão. Na grave ele perde. Então, ó, vamos usar o exemplo do step rasgado. Vamos imaginar que é um motorista que está na CNH já, não está mais na permissão, está na CNH. Ele foi parado na Blitz, estava com o documento certinho do carro, documento certinho do motorista, só que aí o agente de trânsito é daqueles que pedem tudo. E ele pediu o step. E o step não estava no carro, não estava. Estava num borracheiro, porque semana passada caiu num buraco e você deixou lá para fazer a vulcanização. E você não voltou para pegar. É infração grave. Então, o que vai acontecer? O carro vai ficar parado ali na Blitz, ele vai te dar um tempo para você resolver a situação, geralmente é em torno de 2 horas, tá? O que você vai ter que fazer? Liga para um amigo teu, pai ou mãe, ou irmão, se tiver irmã, marido, namorado, e pede socorro. Ó, fui parada aqui na Blitz, em tal lugar, e estava sem step e sabe que rolou a multa, né? Tô precisando de um step, arruma um para mim e traz. Aí ele pegou, ficou lá aguardando, o camarada foi lá e socorreu. Só que usa o bom senso. Eu já vi acontecer assim, da pessoa estar sem o triângulo, aí vai socorrer a outra lá, pega o triângulo do próprio carro e entrega. Aí o agente fala, agora cadê o seu? Tô sem.
Era só um, agora é 2 multado. Tá vendo? Isso é que é amizade, tá vendo? Na alegria e na raiva, tá vendo? Então, vai socorrer, seja esperto, deixa o carro lá do outro lado, procura uma via local ali mais próxima, procura ali um comércio para deixar o veículo estacionado, vai com o pneuzão na mão mesmo, tá? Não tem problema, não. O que importa é tu se livrar de uma multa também, tá? Então, ó, retenção é isso. Não ficou parado um tempo? Ligou para o amigo, ele trouxe, resolveu a situação. Resolveu. Só que é multa grave. 5 pontos na carteira. 5 pontos na carteira. Trouxe, resolveu. É retenção. Precisou ir para o Detran para resolver isso lá? Não precisou. Toda retenção, pessoal, toda retenção resolve no local, tá? A remoção, o veículo ele vai ser removido para depósito. Ele sai de um lugar para o outro, vai para lá. Quer ver, ó? Remoção é quando você não consegue resolver ali. Olha esse exemplo. O camarada deixa o carro estacionado diariamente no metrô. Deixa o carro no estacionamento do metrô, pega o metrô e vai trabalhar. Na volta, pega o carro e vai para casa. Isso de segunda a sábado. Ele trabalha 2 sábados por mês. 2 de folga. O que acontece? O carro é na cor vermelha. E com o passar do tempo, no sol, diariamente, aquela pintura vermelha ali vai ficando feia, queimada. Um vermelho puxado por rosa, todo manchado. Aí, um belo dia de sábado que estava de folga, lavou ali a garagem, foi lavar o carro, aí ficou olhando, rapaz, mas essa pintura tá feia. Ô, carro que feio! Tá limpo, mas tá feio, viu? Aí eu vou ali resolver isso. Aí vai lá num camarada, numa lanternagem. Quanto que tu cobre para pintar o carro? Ah, tanto. Só que detalhe, eu quero preto. Não, mas o carro é vermelho. Não, mas eu quero é preto, eu quero é cobrir mesmo. Enjoei desse vermelho. Ele pode pintar de preto, ele pode pintar de lilás, de laranja, de pink, da cor que ele quiser. Só que ele precisa pegar autorização no Detran para fazer isso. Até porque existe aquela coisa, como que no documento dele tá a cor vermelha e na Blitz ele para com o carro preto. Ele adulterou? Ele vai conseguir resolver isso na Blitz ali? Então, é retenção ou é remoção? Remoção. Então, a remoção é quando ele não consegue resolver no local. Remoção, ele não consegue resolver no local. Não tem como. Não tem como. Belezinha? Agora nós vamos falar sobre as infrações. Vamos falar de pontuação. Nós vamos falar de pontuação, tá? Eu só vou dar uma brechinha aqui rapidinho, só por cima. Eu não vou dar detalhes, porque esse detalhe eu vou dar na aula da semana que vem. Vai ficar para a semana que vem, para o ao vivo da semana que vem, tá? A gravíssima é quando coloca em risco a vida de terceiros. Então, tem risco de matar, de machucar, de atropelar? É gravíssimo. A infração gravíssima são computados 7 pontos no RENACH, que é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Essa multa gravíssima, você, permissionário, pode cometer ela? Não, não pode. Se não, tchau, vai começar de novo. A infração grave é quando equipamentos obrigatórios inoperantes ou ausentes. Inoperantes ou ausente. Equipamento obrigatório inoperante, pessoal, é porque ele está quebrado. Ó, você tem um triângulo.
Mas o triângulo não tem nem aquele pezinho que você vira para ele ficar em pé. Porque você usou ele um tempo atrás para trocar o pneu que furou e passaram e atropelaram o teu triângulo. Olha só que raiva. Atropelaram o teu triângulo e quebrou. Você tem um triângulo, mas ele está quebrado. Então, ele está inoperante. Aquele step que eu disse, gente, cuidado com essa palavra step, tá? Em outros ao vivo, eu já mencionei a palavra que é cobrada em prova. Não é step. É roda sobressalente, lembra disso? Dificilmente vocês vão pegar uma prova com a palavra step. É roda sobressalente, tá? Ó, você tem o step, mas ele está rasgado. Ele está inoperante, então. Você tem, mas ele está quebrado. Então, é grave. Cinto de segurança? Grave. Tá bom, não vou estar dando mais entrando em exemplos, não, porque senão semana que vem eu fico sem conteúdo. A média é transtorno, é aborrecimento e é perturbação. Média, transtorno, aborrecimento, perturbação. O que incomoda, o que atrapalha, isso é média. Um exemplo só que eu vou citar. Se você mora aqui em Brasília e você conhece a avenida chamada Estrutural, imagine aí, um dia de sexta-feira ou segunda, o veículo ali sem combustível, no meio da pista, 6h50 da manhã, 7h20. Vai atrapalhar, vai incomodar, vai causar transtorno. Está no Rio de Janeiro, Avenida Brasil, mesma coisa, mesma coisa. Está em Pernambuco, a via principal ali de Jaboatão dos Guararapes, mesma coisa. Você está em Sergipe, está lá na via Atalaia e falta combustível, mesma coisa. É média. Pode faltar combustível, mas tira o carro da pista, empurra ele, sobe ele no canteiro, mas deixa o trânsito livre. Deixa o trânsito livre, senão é média. E a leve é esquecer documentos, usar a buzina em local proibido, horário proibido, e tem uma que eu vou comentar semana que vem, que é leve também, eu não vou comentar hoje, vou comentar dela só semana que vem. A pontuação, ó, gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Gravíssima são computados 7 pontos, na grave 5, na média 4 e na leve 3 pontos. Professor, isso cai na prova? Dificilmente. Eles podem até cobrar, mas eles, geralmente, quando está cobrando esse prova, eles cobram assim, ó, a natureza das infrações em pontuação em ordem decrescente é. Aí coloca lá a opção. Decrescente é. Falou que é a natureza das infrações. Toda vez que você lê uma questão na prova, falando assim, qual é a natureza da infração, eles querem saber qual é a gravidade da multa. Se é gravíssima, se é grave, se é média ou se é leve, tá? Então, falou que é decrescente e falou de pontos. Então, ó, decrescente, tu lembra que é descida, é descer, é do maior para o menor. Então, é 7, 5, 4 e 3. Gravíssima, grave, média e leve. Agora, se for em forma crescente, perguntar a pontuação em ordem crescente, aí tu lembra, se tu tem filho, teu filho cresce. Se tu tem um cachorrinho, ele cresce, um gato, ele cresce. Então, é crescente, aí vai ser, ó, 3, 4, 5 e 7. Interpretação, gente, na prova é tudo. Interpretação na prova é tudo, tá? Estuda na plataforma, estuda da forma correta, pessoal. Faz direitinho. Vocês investem tanto na carteira de habilitação de vocês. É o que eu falo para meus alunos, ó. Carteira de habilitação é um investimento que é uma vez só para a vida toda.
Não é como uma bolsa. Ó, mulher que usa bolsa para ir trabalhar, ela fica ali, dependendo da bolsa, se a bolsa for muito boa, uns 3, 4 anos. Se a bolsa for muito boa, dependendo do material. Tem bolsa que a gente compra que parece que é reciclável. A bicha, você usa um mês e a costura dela se abre todinha, ela se despela todinha. Vai depender muito do material. Um perfume, você usa um tempo, ele acaba, você tem que substituir. A carteira de habilitação, não. É um investimento que você vai fazer uma vez. Claro que é um investimento que tem uns que gastam mais e outros gastam menos, mas não é investimento? Investimento não é assim? Uns gastam mais, outros menos? E é para o resto da vida. A carteira de habilitação é para o resto da vida. Você vai estar aí, ó, gagá, sem dente, banguelo, e vai estar com a carteira de habilitação no bolso, na mão. Então, se a gente falar, ó, não marcar a prova agora, é claro que o dinheiro é teu, você que vai decidir se você vai pagar ou não. Mas se você está perguntando para o professor, que é quem está acompanhando você, e o professor fala, você não está preparado, não adianta fazer. Porque aqui na plataforma a gente acompanha um passo a passo de vocês, a gente sabe quem se dedica mesmo e sabe aqueles que não estão se dedicando. E sabe quem não está se dedicando. Então, se a gente vê que não tem uma dedicação, pessoal, seja honesto com você mesmo. Se não está preparado, não faça. E reteste. Está caro. Ó, tem autoescola que está cobrando, aqui em Brasília, 280 de um reteste. 280, é quase 300 contos, gente, de reteste. Tem cidades no sul que cobra 520 de um reteste. 520. Fora a condução, que ele vai ter que gastar para ir para lá, porque o Detran é longe, às vezes tem que ir de van, a autoescola loca uma van para eles irem. E quem tem que pagar todas as despesas? O aluno. Então, só faz a prova quando você se sentir preparado. Não vem com aquela ladainha para cima de mim, não. Ah, professora, mas eu só tenho 6 meses. Mas se dedica, pelo menos, se você tem 6 meses, foi o que eu comecei a aula falando. Você tem 6 meses. 1 mês, 2 semanas, se dedica mesmo para tu ir fazer tua prova e se livrar de uma vez por todas. Porque se tu só tem 6 meses, seu processo vai vencer em dezembro, se é o seu caso, e você não se dedica 15 dias, 10 dias, tu vai inventar de fazer a prova para quê? Para se frustrar? Aqueles alunos que estão se dedicando, suando para passar, tá difícil. Imagine aquele que vai para a prova fazer cara ou coroa. Já pensou no trem desse? Trem mais desarrumado, né? Então, ó, se dedique. Se vê que tá difícil de compreender, se tem muita dificuldade de interpretação, me chama no WhatsApp, às vezes pega uma aula particular, vê uma coisa diferenciada que faça você compreender. E lembra, não use o termo, estou repetindo a mesma coisa que eu falei no ao vivo da semana passada. Tira esse negócio da tua boca, decorar. No LT Trânsito, você não vai decorar. Aqui você não decora. Se você veio para cá achando que vai decorar, tchau, vai embora. Aqui é aprender. Aqui comigo e o professor Fábio, você vai aprender. Se você se dedicar, pode ter certeza que você vai aprender. Decorar não é aqui, não. É decorar é quando tu pega o livrinho da autoescola, esse livrinho velho, horroroso aqui, ó, que fala coisa com coisa e fica lá, ó, blá, 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 blá. Aí tu decora. Mas com nós é aprender. É só seguir o que a gente pede, que pode ter certeza que a tua aprovação é bonita na próxima prova. Só vai faltar controlar o nervosismo, né, gente? Porque às vezes o aluno vem para cá, se prepara, se dedica, mas o nervosismo está tanto que ele me marca na prova que toxicológico é um curso. Aí não dá, né? Aí não dá. Então, vamos se dedicar, que daí se livra de uma vez por todas, tá? Beijo para vocês, foi muito bom estar com vocês. Bom fim de semana. Se alguém tiver alguma dúvida, a Aline é nervosa. Tem que controlar o nervosismo, Aline, na hora da prova, mulher. Porque se tu for bem preparada, mas o nervosismo não contribuir, pode te prejudicar. Faz o suquinho lá do alface. Como que é o suquinho do alface? Ó, semana de prova. Pega 4 folhas todos os dias, faz isso 3 vezes ao dia.
4 folhas de alface bem lavadinha, 300 ml de água, bate, 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 bate no liquidificador. Terminou de bater? Coloca num copo transparente bonito, para tu ver aquele verde, espreme o limão e, ó, passa para dentro. Faz isso 3 vezes ao dia, no mínimo 2. Te acalma que é uma beleza, é melhor do que o Lexotan que alguns andam tomando aí, viu? Pode ter certeza disso. E é melhor o líquido, Para que porque o serve líquido, esse suco? ele faz efeito mais rápido no nosso corpo, tá bom? Beijo, boa noite, bom descanso e até semana que vem. Fica atento no grupo, porque eu estou colocando algumas questões no grupo, tá? Para ver como é que está o aprendizado de vocês. Fica de olho no ao vivo, fica de olho nas questões, principalmente, que a gente joga lá, tá bom? Beijo, boa noite, bom descanso, fiquem com Deus e até sexta-feira. Ou quarta da semana que vem. Lá no grupo eu coloco.